Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nesta aula como fazer a construção de alguns tipos de gráficos utilizando a ferramenta do Calc. Na aula passada eu mostrei para vocês aí como fazer a utilização da ferramenta para alguns tipos de funções básicas que nós temos no Calc. Se você perdeu a aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês vejam o vídeo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao computador que eu quero mostrar para vocês aí a construção de alguns gráficos. Bom, então eu tenho aqui o meu exercício que eu comecei a confeccionar aí na aula passada com a utilização das funções soma, máximo, mínimo e a média. Agora eu quero apresentar para vocês aqui como nós podemos fazer desse mesmo exercício aqui, ó, a construção de alguns gráficos. Por exemplo, aqui esse gráfico em colunas, que está aqui colocado, e esse gráfico do tipo pizza, tá certo? Muito comum aí as construções desse tipo de gráfico. Então, vamos começar aqui com esse primeiro. Eu vou abrir aqui a minha ferramenta do LibreOffice Calc. Então, veja que eu já tenho aqui finalizado o exercício da aula passada, onde eu já fiz aqui a construção dos dados aqui e a utilização de algumas funções básicas, tá certo? E agora, o que eu quero fazer, então, eu já até, para poupar tempo do vídeo aqui, eu já copiei aqui essas células aqui abaixo, onde eu quero exatamente fazer a construção aqui desse meu gráfico de colunas aqui para gastos mensais, tá certo? Então, você pode colocar aí também. Eu coloquei aqui nas colunas aqui os meses de janeiro, fevereiro, né? Ou seja, considerando todo o primeiro semestre, tá certo? E os valores totais aqui dos gastos mensais que nós tivemos. Então, o que que eu posso fazer aqui para fazer a construção do gráfico? Eu posso selecionar aqui todas as células e vir aqui no botão, no menu Inserir e escolher a opção Gráfico. Ou também eu posso, utilizando aqui, ó, a aba Inserir, eu tenho aqui essa opção de gráfico, tá? Você pode ficar à vontade para escolher a opção que desejar. Nessa próxima caixa de diálogo aqui, eu tenho então o meu assistente de gráficos, ele já me dá uma pré-visualização ali embaixo, como que esse gráfico está ficando. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro gráfico, né, o tipo de gráfico aqui, no caso, em coluna. Eu posso ter também o gráfico em barra, o gráfico de pizza, tá certo? E aí ele já vai me mostrando uma pré-visualização ali logo abaixo. Então, eu vou deixar aqui o gráfico de coluna, que é o que eu quero fazer aqui nesse caso, tá certo? E o tipo do gráfico, então, é esse daí. Eu vou clicar aqui agora em próximo, vou fazer a escolha aqui do intervalo de dados. Na verdade, quando eu selecionei inicialmente, ele já pegou esses intervalos de dados aqui, ó, exatamente como está colocado aqui nessa opção, tá certo? Então, é exatamente aqueles dados que eu já selecionei. Eu vou deixar aqui marcado como série de dados em linhas e não série de dados em coluna, mas se você quiser, você pode clicar aqui, já vai ter uma pré-visualização ali abaixo de como está ficando. Ah, então eu não quero a série de dados em colunas, eu quero ela como série de dados em linha. Eu vou deixar também marcado essas duas opções aqui, ó. Primeira linha como rótulo, primeira coluna como rótulo. Ah, mas se você desmarcar ela aqui também, você vai ter uma pré-visualização ali de como vai ficar o gráfico. Mas nesse caso aqui, né, para ficar parecido com o nosso PDF, eu vou marcar as duas opções. Vou novamente aqui em próximo e vou escolher agora aqui, ó, a série de dados, né? Então veja que aqui na minha série de dados eu tenho os intervalos de dados que eu estou pegando, tá certo? Eu tenho aqui a opção de intervalo para a cor da borda, se eu quiser mudar, mas eu vou deixar ele aqui sem mexer nessa parte. E a categoria aqui é exatamente pegando aqui os dados que eu estou fazendo a inserção para a construção do gráfico. Eu posso adicionar ou remover aqui a depender da situação. Nesse caso aqui, eu já posso ir para próximo. E, por fim, agora eu tenho aqui em elementos de gráfico, eu posso ter o título, subtítulo, os eixos X e Y, tá certo? E aqui, por fim, eu tenho exibir grades do eixo X e eixo Y, e também eu tenho a opção de escolher exibir ou não a legenda. Eu vou olhar aqui no PDF, veja que eu tenho apenas título, eu não tenho subtítulos, então eu vou colocar aqui gastos mensais no título, gastos
mensais. Não tem o subtítulo, também não tem o eixo Y e nem o X aqui colocado. As grades eu vou deixar apenas, né, já que é um gráfico em colunas aqui, ó, eu vou deixar somente as grades do eixo Y. Eu não vou marcar, se você observar aqui, ó, olha como fica estranho ali, se eu marcar a opção de gráficos, exibir grades do gráfico aqui com o eixo X. Então, eu vou desmarcar essa opção do eixo, da grade do eixo X. Se eu desmarcar a opção de exibir legenda, veja que ele vai ocultar a legenda, eu quero deixar a legenda aqui, tá certo? Eu posso colocar ela, no caso aqui está colocada à direita, pode ser à esquerda, à direita, em cima e abaixo. Vou dar um finalizar aqui agora, ó. Veja que eu estou com o gráfico agora pronto aqui no caso. Ó. Vou subir ele um pouquinho aqui, para ele caber aqui todo na minha tela. Aqui agora, né, se eu observar, a única coisa que tem de diferente aqui desse meu PDF é que os meses aqui, ó, ele tem uma certa inclinação, né? E no meu caso aqui não tá. Mas eu posso vir aqui, ó, na opção do menu formatar, vou escolher aqui a opção eixo e vou clicar aqui em eixo X. Vai abrir para mim aqui essa caixinha de diálogo do eixo X. Eu vou escolher aqui a opção rótulo e vou colocar aqui uma certa angulação, mais ou menos ali de 45 graus, acredito eu que está mais ou menos nessa configuração. Vou dar um OK e veja que agora eu tenho, então, o gráfico da mesma forma que está colocado ali. Se eu quiser, eu posso aumentar ou diminuir o gráfico aqui. Vou clicar aqui fora, aqui, ó, e eu posso aqui, no caso, aumentar ou diminuir o tamanho do meu gráfico aqui para melhorar a visualização do mesmo, tá certo? Eu vou colocar ele aqui mais à direita para que eu possa ficar visualizando ali também todos os dados. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira, eu finalizei aqui esse primeiro gráfico. O segundo gráfico, que é o gráfico de pizza, tá? Também é bem simples. Eu vou simplesmente selecionar aqui todos os produtos aqui no caso e os valores aqui do total para cada produto, né, do semestre. Então, veja que eu seleciono também todos os dados, vou vir aqui em inserir gráfico e agora eu vou utilizar então a opção de gráfico de pizza, tá? Nesse caso aqui ele só tem porção de despesas anuais por item de compra. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para poupar tempo do vídeo. E vou aqui em elementos de gráfico já colocar então essa informação. Eu tenho as legendas aqui, ó, que é exatamente referindo aos produtos que eu tenho, e vou finalizar essa opção aqui, ó. Vou agora clicar aqui fora, ó. Mas está faltando uma informação que é exatamente colocar em porcentagem aqui, tá certo? Os gastos aqui que eu tenho para cada um dos produtos. Eu posso simplesmente clicar aqui dentro aqui, ó, com o botão direito e eu vou escolher a opção aqui, ó, inserir rótulos de dados. Mas quando eu fiz aqui a inserção do rótulo de dados, veja que ele colocou aqui os valores dos gastos totais, né, para cada um dos produtos, tá? Se você observar aqui no meu PDF, ele está em porcentagem. Aqui eu posso também, ó, clicar em cima do rótulo, botão direito, e eu escolher aqui formatar. Aqui, ó, eu tenho essa segunda aba aqui, ó. Eu desmarco a opção valor como número e escolho valor como porcentagem. Vou dar um OK aqui no caso, veja que agora, tá certo? Eu tenho o meu gráfico aqui, ó, da mesma forma que está colocado em porcentagem ali no meu PDF. Vou diminuir aqui também um pouco o tamanho do gráfico, tá certo? Vou aqui colocar ele abaixo desse outro gráfico que eu fiz anteriormente, para ele ficar de uma forma legal. E dessa maneira aqui eu concluo, então, como que nós podemos fazer a utilização aí do LibreOffice Calc, né, de uma forma bem simples para a construção de dois tipos de gráficos. Vou diminuir aqui um pouco para a gente ver aqui os dois gráficos. O que eu tenho aí, então, os dois gráficos da forma que está colocado aqui no meu PDF, o gráfico de barras, né, e o meu gráfico
de pizza. Então é isso. Chegamos aqui ao final de mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização da ferramenta Calc do LibreOffice, onde eu apresentei para vocês aí como fazer a construção de alguns gráficos simples, como o gráfico de colunas e de pizza. Vou pedir para que vocês compartilhem esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Se gostou do vídeo, deixe um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.